Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui quem fala é Yuri Leão. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Coliseu Concursos. E o objetivo desse vídeo é ajudar vocês a criarem seus cadernos de questões de forma com que vocês tenham acesso às questões mais importantes para que vocês sejam aprovados no concurso público de sua escolha. Levando em consideração que a resolução de questões é de suma importância para o concurseiro, esse vídeo vai ajudar vocês a criarem seus cadernos de forma com que vocês consigam aproveitar ao máximo a ferramenta, né, que está disponível no seu site de questões. Um aviso importante: em que pese esse vídeo ele ser exclusivamente sobre questões, eu acredito que você deve ter uma base teórica, feita ali através de um PDF, por exemplo, antes de você adentrar a começar a fazer essas questões mesmo. A resolução de questões ela é essencial, mas eu acredito que a resolução ela funciona mais como uma revisão e como um aperfeiçoamento de conhecimento. Então, dependendo da matéria, você ainda consegue fazer um estudo reverso, que é apenas estudar pela questão, né? Pegar a manha da banca e pegar a teoria pela questão. Dá para fazer isso em algumas matérias. Eu recomendo que você faça isso só naquelas que tenham pouco peso na sua prova, mas em matérias que você sabe que sempre são recorrentes no seu concurso e que também tem um peso muito grande, eu recomendo que você realmente tenha uma boa base teórica antes de adentrar as questões. Existem diversas formas de você conseguir organizar os seus cadernos de questões. Eu particularmente gosto muito de duas, que são as que eu utilizo e queria explicar aqui nesse vídeo. Existe uma que é você separar blocos de assunto por matéria, e também existe uma outra em que você separa apenas por matéria, colocando todos os assuntos em um mesmo bloco. Eu irei explicar inicialmente aqui aquela que eu mais utilizei e é que eu gosto de utilizar bastante, que é a separada por bloco de assunto. Como vocês podem ver aqui dentro do Tec Concursos, dentro de uma pasta, eu criei diversas subpastas aqui. Cada subpasta é uma matéria que eu tenho que estudar no meu concurso. E dentro de cada subpasta estão os blocos de questões. Em direito administrativo, atualmente, eu utilizo como revisão 13 blocos. Cada bloco desse aqui é como se fosse uma aula de um cursinho, por exemplo. Dependendo da aula, né, dependendo do assunto em si, você consegue juntar em um mesmo bloco dois assuntos diferentes. Isso vai variar, por exemplo, se aquele assunto determinado não tiver muitas questões. Então você pode acabar juntando. Já fiz muito isso, inclusive ajuda para que não fique muito maçante e também você não fique com muitos blocos por matéria. Então, qual é a recomendação aqui? Isso aqui é muito importante porque, pela minha metodologia de estudo, ajuda você a ter uma revisão automática, né? Por exemplo, eu estou estudando direito administrativo, né? Eu tenho separado o meu cronograma semanal e eu vou estudar direito administrativo 3 vezes na semana. Quando eu estou no modo revisão, por exemplo, revisão é depois de eu ter terminado o PDF. Eu começo a fazer aqui os blocos na sequência. Então, no dia 1 que eu vou estudar direito administrativo, eu faço o bloco 1 e 2. No dia 2 eu faço o bloco 3 e 4. E assim vai. Até chegar aqui no bloco 13. E aí, quando eu chegar no bloco 13, eu já vou ter visto ali, eu já vou ter revisado todo o conteúdo que eu já estudei. Obviamente, com as questões acaba ficando limitado, eu não vou revisar exatamente tudo, mas eu já vou ter, reaquecido na memória muitas informações que são importantes. Fazendo isso, chegando ali no bloco 13, eu volto para o bloco 1 e aí eu continuo fazendo essa revisão. Agora, por que eu recomendo, a utilização de blocos de questões por assunto? Principalmente pelo seguinte motivo: quando você está focado em determinado assunto, quando você está fazendo as suas revisões, você acaba tendo ali uma absorção de conhecimento maior do que você fazer questões de assuntos variados. Então, se agora você está fazendo questões de licitação e depois você vai começar a fazer questões de improbidade administrativa em uma mesma sequência, agora se você chegar ali e ficar meia hora batendo questão de um determinado assunto, você vai absorver muito mais conteúdo do que você ficar pulando de assunto em assunto. Pelo menos isso é o que eu acredito e o que faz parte da minha metodologia. Algumas pessoas pensam diferente e fazem de forma diferente. Existe também a possibilidade de você fazer um caderno por matéria. Esse método consiste basicamente em você colocar todos os filtros de assunto em um determinado caderno daquela matéria. E a partir daí você segue fazendo as questões daquela determinada matéria. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu separei todas as matérias que eu estou estudando
para o concurso que eu estou focado atualmente. E a partir daqui, eu simplesmente entro, faço as questões, e quando eu tiver que fazer uma outra disciplina, eu venho, entro nesse outro caderno e faço a minha revisão daquela determinada matéria. Eu recomendo utilizar esse método quando você está em pós-edital. E quando você está em pós-edital, o seu objetivo não é fixar conhecimento. Obviamente, você vai aprender muita coisa ainda, mas é mais você pegar o jeito da banca. E a ideia do pós-edital é que você reveja as questões da banca o máximo possível, porque o objetivo é que se você tem 300 questões naquele caderno, 400, 500, que seja, é que você faça aquilo ali pelo menos uma, duas, quem sabe até três vezes durante um pós-edital. E a atenção que tem que ser dada para todas as questões acaba sendo a mesma. Então, você pode simplesmente fazer na sequência ali que vai aparecendo. Inclusive, isso vai fazer com que as suas métricas de acerto de questões elas acabem evoluindo. Porque quando você faz por assunto, a tendência é que você esteja camuflado ali algum percentual de acerto nas suas estatísticas, porque você está revendo aquele assunto ali continuamente. Agora, quando você faz questões de assuntos variados, acaba forçando mais e simula realmente uma situação de prova. Agora eu irei falar sobre os filtros de questões. Aqui no Tec Concursos, que é a ferramenta que eu utilizo e recomendo que vocês utilizem também, você consegue colocar os seus filtros aqui, né? Esse filtro aqui especificamente é daquele caderno que eu utilizo por assunto. Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, eu separei o assunto, poderes e deveres da administração, separei junto com ele a jurisprudência, para não ter que ficar estudando a jurisprudência de uma forma separada, e separei aqui os anos em que eu vou fazer essas questões, assim como um outro filtro que também ajuda bastante, que é remover desatualizadas e anuladas, para que você não tenha que se preocupar em fazer isso na medida que você vai respondendo as questões. Mas aqui é realmente muito simples. A única coisa que você tem que fazer é o seguinte: você pega aquele edital que é mais completo da sua área e você analisa ele. Aí você vai lá, por exemplo, em direito administrativo. Em direito administrativo, você vê quais são os assuntos que estão sendo cobrados naquele edital. E a partir daí você vai fazendo um bloco por assunto. Você pode também se basear nos cursinhos. Então você vê lá no cursinho que a aula X é determinado assunto e você cria um bloco para aquela aula especificamente. Mas é importante você analisar o edital para saber o que está sendo cobrado na sua área, né? Porque às vezes tem alguns assuntos não são tão relevantes, não são tão cobrados assim, então você pode deixar de fora por um segundo momento. Por exemplo, se realmente cair na sua prova em um pós-edital. Aqui nos filtros, eu recomendo que vocês façam questões ali pelo menos nos últimos 3 anos. As bancas, elas mudaram bastante o seu estilo de cobrança nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Então, tem coisas que elas cobravam no passado que elas até continuam cobrando hoje em dia, mas só que de uma forma mais refinada. Eu arrisco dizer que aquelas pessoas que têm um histórico da banca dominado ali nos últimos 3 anos conseguem bem em qualquer prova objetiva. Só que isso aí vai demandar um esforço, porque você vai ter que fazer aquelas questões ali pelo menos umas duas, três, quatro vezes. Dependendo aí, se tiver pouca questão, por exemplo, você pode até fazer uma questão repetidamente 10 vezes, 12 vezes. Eu já fiz questões aqui por mais de 15 vezes. Um outro filtro que eu recomendo que você utilize, né, caso você estude para concurso de nível superior, é o filtro de escolaridade. Eu gosto de utilizar o filtro de ensino superior para já separar algumas questões mais difíceis. Geralmente as questões de nível médio, elas tendem a ser mais fáceis. Independentemente da área que você estude, eu recomendo que você faça filtros assim. É bom que você fique munido de todo o histórico e todo o estilo de cobrança daquela banca. Até mesmo questões que são muito difíceis, por exemplo, questões de juízos, e você estuda para a área policial. Você tem que estar munido para não ter nenhum tipo de surpresa na prova. Inclusive, caso caia na sua prova, vai ser um diferencial e não vai ser um peso. E a partir daqui, você simplesmente vem aqui nessa aba de matéria e assunto, no Tec Concursos, né? E aí você escolhe aquela matéria que você quer fazer os seus blocos de questões. E aqui, no Tec Concursos, já tem tudo organizadinho. Você só precisa vir aqui e fazer um bloco para cada pasta dessa que tem aqui, né? Às vezes você vai ter que pegar e você vai ter que escolher alguns tópicos específicos aqui. Recomendo que você simplesmente não venha aqui e clique em todo o controle da administração, porque vai vir muita coisa que você não precisa estudar, que não está no seu edital e que realmente é coisa muito específica. Então, eu recomendo que você vá simplesmente fazendo aqui, tópico por tópico,
para que você realmente tenha a certeza de que você está selecionando ali os filtros que são mais indicados para você. E assim você vai fazendo. Para cada matéria, você vai criando seu bloco, e aí você, depois de ter organizado isso, você já consegue fazer ali na sequência e fazer a revisão como você bem entender. Um outro filtro importante é o filtro de banca. Eu acredito que é o filtro mais importante de todos, porque quando você vai fazendo as questões de uma determinada banca, você acaba percebendo que cada banca cobra um assunto de maneira diferente. E quando você está em um estudo em pré-edital, principalmente, é importante que você tenha, no mínimo, uma base para você encarar um pós-edital daquela banca. Então, quando você não tem banca definida ainda, a melhor coisa que você pode fazer é você escolher ali as três grandes bancas, ou então uma banca que é mais provável que faça o seu concurso, porque algumas áreas ali têm alguma tendência, alguns órgãos, alguns estados têm uma preferência por determinada banca, então você já começar a se basear dali. Mas o principal é que você faça ali questões de grandes bancas para você já estar munido em um pré-edital, para quando chegar no pós-edital, você realmente simplesmente fazer questões daquela banca específica e você se munir o máximo possível com o estilo de cobrança daquela banca. Já esses filtros que eu estou mostrando aqui são os filtros daquele caderno em que eu faço assuntos de todas as matérias, tudo junto. Como vocês podem ver aqui, tem muito filtro, porque são todos aqueles filtros que eu utilizo que vão cair na minha prova, né. Esse aqui é um caderno de pós-edital, então ele já está bem mais direcionado, mas isso é uma análise que você tem que começar a desenvolver sozinho, que é analisar o seu edital, e a partir dali você pegar aquele assunto que está no seu edital e jogar no seu caderno, e tentar não deixar nada de fora. Obviamente vão ter alguns assuntos que não vai ter, por exemplo, um filtro com a matéria. Aí você vai ter que fazer um estudo por fora, né, você não pode negligenciar. Mas tudo aquilo que tiver no seu edital ali, tiver filtro aqui no TEC, você tem que colocar dentro do seu caderno. Nesse caderno aqui, como ele é um caderno de pós-edital, eu coloquei muitas questões, né, para ter realmente uma boa quantidade para poder me basear e selecionei especificamente a banca que eu vou fazer o concurso, que é a FCC nesse caso. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que é como se fosse um bônus para quem ficou aqui até essa parte desse vídeo, que é o caderno de questões erradas. Eu comecei a fazer esse caderno de questões erradas relativamente tarde na minha trajetória de concurseiro. Quando eu tinha mais de 30 mil questões, eu comecei a fazer ele. Mas depois que eu comecei a fazer, eu percebi uma grande diferença, principalmente nas minhas estatísticas de acerto de questões. Porque é o seguinte, no caderno de questões erradas, você vai simplesmente pegar e vai fazer as questões que você errou em determinado período. Qual é a minha metodologia de fazer essas questões erradas? Eu faço questões por um período de 10 dias, e aí quando eu finalizar esse período de 10 dias, eu simplesmente vou lá e crio um caderno com as questões que eu errei nesses 10 dias. A partir daí, nesses próximos 10 dias, eu vou continuar fazendo novas questões e também vou fazer as questões que eu errei nos 10 dias anteriores. Isso vai fazer com que eu tenha novamente contato com aquelas questões que eu errei, que eu tive dificuldade. Assim eu vou conseguir massificar o conhecimento, principalmente daquelas que eu venho errando, que essas questões elas vão fazer grande diferença quando você for fazer a sua prova. A partir daí, quando você tiver essa frequência de continuar fazendo as questões que você vem errando, você, por certo, vai aumentar o seu percentual de acertos e vai solidificar muito mais conhecimento do que você errar uma questão e simplesmente esquecê-la. Que é um erro que muita gente comete, inclusive, que é errar uma questão e simplesmente abandoná-la e voltar a fazê-la depois de uns 2 meses, 3 meses. De certo, você vai errar ela novamente e você não vai ter absorvido aquele conhecimento necessário que aquela questão ela poderia te trazer. Eu vou mostrar agora como você cria esse caderno de questões. A forma que eu utilizo é a forma mais fácil possível, porque eu utilizo o plano avançado do TEC Concurso. O que é que você vai fazer, né? Pelo plano avançado. Você vem aqui, né, no seu desempenho, nas suas estatísticas, você seleciona todas as matérias, vem aqui embaixo e criar caderno com questões erradas. Seleciona a pasta em que você vai enviar esse caderno e assim você vai fazendo o controle ali. Caderno que eu errei do dia 10 até o caderno que eu errei do dia 20. E assim você vai fazendo essas questões, vai fazendo esse controle. Vou fazer mais um bônus aqui, como eu já estou nessa área aqui, que é análise de estatística, vou explicar um pouco para vocês um pouco sobre análise de métricas. Análise de métricas é uma coisa que você tem que fazer para você conseguir identificar os pontos em que você não está tão bem assim. E aqui no TEC, eles têm simplesmente essa função aqui que você consegue analisar a sua porcentagem de acerto em cada matéria. E a partir daqui você consegue identificar onde estão os seus pontos fracos
e quais são os seus pontos fortes. E a partir disso você consegue, no seu planejamento, alocar, por exemplo, mais carga horária para aquelas matérias em que você tem mais dificuldade, e diminuir um pouco, pelo menos momentaneamente, as matérias em que você está bem. Assim, a ideia é que você tenha todas as matérias em um mesmo percentual de acertos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu expliquei aqui tudo sobre cadernos de questões, filtros de questões, como você pode organizá-los. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo que ajuda bastante a outras pessoas a absorver esse conteúdo também. E se vocês tiverem interesse, podem me seguir aqui no Instagram, em que eu solto diversas dicas aí de concurso para vocês irem acompanhando e absorvendo aí no seu dia a dia. Um forte abraço e até a próxima.